Capítulo 8. Mangueira. Ruth Jurberg. O complexo da Mangueira está localizado no bairro de mesmo nome, tendo como principal acesso a Avenida Visconde de Niterói. Seu sistema viário possui 4 vias de acesso: Rua Jupará, Rua Saião Lobato, Rua Poteri e Rua Bartolomeu de Gusmão, e vias internas: Rua Icará, Rua dos Mineiros e Rua dos Baianos, que estruturam a malha viária da favela. Por conta dessa configuração, podemos afirmar que os acessos internos são mais dificultados e que seria necessário desenvolver projetos que prevejam a abertura de mais vias carroçáveis em toda a comunidade. A maior parte do complexo da Mangueira é acessível somente através de mototáxis. Carros de passeio, vans e caminhões da Conlurb só conseguem trafegar pelas vias principais, e em alguns pontos foram encontradas barreiras físicas com dormentes de trem e blocos de concreto dificultando a passagem e a circulação viária. A favela é bem definida em termos de limites e possui áreas de maior ocupação na parte baixa, com habitações já consolidadas em alvenaria, muitas com mais de 2 pavimentos, além de uma variedade de comércios, mercados, creche e unidade de atendimento pública para animais. Na parte mais alta, também existem núcleos habitacionais que se situam em áreas de risco e são ocupações mais recentes, algumas em madeira. A área cuja ocupação é mais recente é denominada Vila Miséria, com cerca de 20 barracos em madeira e em estado bastante precário considerando o acesso por terra batida/lama, além de problemas com o abastecimento de água, falta de esgotamento sanitário e iluminação feita através de gatos. Outras áreas bastante precárias são a área dos Caboclos, na Candelária, e a área conhecida como Salobra, na subcomunidade da Olaria. 2 aspectos são importantes de serem relacionados à Mangueira: a Escola de Samba Estação Primeira de Mangueira, uma das mais tradicionais da cidade e responsável pela principal expressão cultural da comunidade, proporcionando um importante valor econômico, cultural e artístico, além de elementos de valorização da autoestima de seus moradores. E a Vila Olímpica, próxima à comunidade, considerada um centro de atividades de lazer e esportes, que atende aos moradores mais jovens da Mangueira e dos bairros do entorno. Localização. A comunidade da Mangueira está localizada no bairro da Mangueira, na 7ª Área Administrativa São Cristóvão e pertence à Unidade de Planejamento Espacial UEP 05, 7ª RA. Seu principal corredor de acesso é a Avenida Visconde de Niterói. O complexo da Mangueira é vizinho aos bairros de São Cristóvão, Benfica, Maracanã, Vila Isabel e São Francisco Xavier. Figura 1. Mapa esquemático de localização da Mangueira. Mapa esquemático da localização de Mangueira no contexto municipal. O bairro de Mangueira é destacado no centro por um contorno vermelho sobreposto a uma imagem de satélite com alta densidade urbana. Ele está situado em uma área central ou da zona norte da cidade do Rio de Janeiro, fazendo fronteira com diversos bairros, ao norte com Benfica e Vasco da Gama, a leste com São Cristóvão e Maracanã, ao sul novamente com Maracanã e a oeste com Rocha e São Francisco Xavier. Esta visualização destaca a posição de Mangueira em relação a bairros importantes e a sua proximidade com a região do Maracanã. Fonte: não informada, sem data. O complexo da Mangueira inclui o Morro da Mangueira, Chalé, Buraco Quente e Olaria, Morro do Telégrafo, Vila Esperança, Telégrafos e Três Tombos, Parque da Candelária, Pedra, Caboclo, Parque Candelária e Bartolomeu Gusmão, e uma área que fica fora da AEIS, a Área de Especial Interesse Social, que se denomina loteamento. De acordo com o mapa abaixo, elaborado pela empresa MPU Projetos Urbanos e Agrar, a comunidade é subdividida em 5 diferentes localidades. Figura 2. Subdivisão da Mangueira. Composta por 2 imagens que detalham a subdivisão interna de parte da área de Mangueira, sobreposta a uma imagem de satélite de alta resolução. Uma das imagens fornece a legenda de cores para as subdivisões no mapa.
O Morro dos Telégrafos é representado em azul claro. A área geral de Mangueira, região administrativa São Cristóvão, em amarelo claro. O loteamento em verde água. O Parque Candelária em laranja claro. E a Rua Bartolomeu Gusmão em rosa claro. A outra imagem aplica essas cores em um mapa que também delimita a área da UPP Mangueira Banguito com uma linha azul. O mapa detalhado revela a complexidade da ocupação territorial, mostrando as subdivisões em contato com grandes eixos viários e trilhos de trem na porção oeste e sul. A área apresenta um contraste entre zonas densamente construídas, áreas designadas como loteamentos e a presença de vegetação de morro na porção leste. Fonte: não informada, sem data. O Morro do Telégrafo está localizado na parte mais alta do complexo da Mangueira e faz divisa com a área do Tiro do Exército. É contíguo também ao Parque da Candelária, pela Travessa São Pedro, local denominado Pedra. Possui 2 acessos principais, ambos pela Rua Ana Neri, que dão acesso à Rua Jupará, via interna da comunidade. Pode ser dividido em 3 localidades: Três Tombos, delimitada a leste pela Rua Domingos Ferreira, a oeste pelo Bloco do Polo, ao sul pela Rua Saião Lobato e ao norte pelo prédio do IBGE e da FAITEC. Telégrafos, no centro do morro, próximo ao Campinho, na área mais alta do morro. E Vila Esperança, localizada a leste do morro. Histórico. A comunidade da Mangueira iniciou seu processo de ocupação no final do século XIX, a partir de alguns barracos nas terras do Visconde de Niterói. Hoje, é considerada a terceira favela mais antiga da cidade, precedida apenas pelos morros da Providência e Santo Antônio. Essa área, que é o ponto mais alto e mais próximo do Palácio Quinta da Boa Vista, foi escolhida pela família imperial para a construção da primeira rede do sistema telegráfico do Brasil, e desde então ficou conhecida como Morro do Telégrafo. O Morro da Mangueira era parte da propriedade do Visconde de Niterói, que o recebeu como presente do imperador Dom Pedro II. Após o seu falecimento, o local começou a ser ocupado no fim do século XIX. Figura 3. Fábrica de chapéus. Antiga gravura, datada de 1875, que ilustra a fachada da Fábrica a Vapor de Chapéus Fernandes Braga e Companhia, localizada no endereço 104, Rua de São Pedro, no Rio de Janeiro. A imagem em preto e branco exibe um prédio de 2 andares com arcos de entrada no térreo e uma chaminé fumegante no topo, um claro indicativo do uso de máquinas a vapor na produção. A cena urbana em frente ao edifício captura a vida do século XIX, com pequenas figuras de pessoas, cavalos e carruagens na rua, evidenciando o contexto comercial da época. Fonte: Diário do Rio, sem data. Pouco tempo depois, ali se instalou a fábrica de chapéus, Fábrica de Fernando Fraga, mas logo ficou conhecida como Fábrica de Mangueiras, pois a região era uma das principais produtoras de manga do Rio de Janeiro. Em seguida, a fábrica passou a se chamar Fábrica de Chapéus Mangueira. Figura 4. Outdoor Chapéus Mangueira. Fotografia em preto e branco de um outdoor ou painel publicitário antigo que promove a marca Chapéus Mangueira de Luxo, acompanhado do slogan Sempre Novos Modelos. O anúncio apresenta uma ilustração de 2 homens elegantes, vestidos com ternos e gravatas, ambos usando chapéus de aba e copa, associando a marca à sofisticação e à moda masculina. O painel está posicionado em uma área com vegetação densa visível ao fundo e ao redor, sugerindo que o outdoor estava instalado em uma via de acesso ou estrada. Fonte: Diário do Rio, sem data. Pouco tempo depois, ali se instalou a fábrica de chapéus, Fábrica de Fernando Fraga, mas logo ficou conhecida como Fábrica de Mangueiras, pois a região era uma das principais produtoras de manga do Rio de Janeiro. Em seguida, a fábrica passou a se chamar Fábrica de Chapéus Mangueira. Na Candelária, existia uma olaria considerada bastante importante na vida dos habitantes da região, pois muitos moradores eram seus operários.
Para ampliar seus galpões, demoliram vários barracos com o apoio do exército. Os moradores expulsos passaram a ocupar a parte mais alta do morro. A denominação Parque da Candelária surgiu na década de 1950, quando o exército cedeu parte do território à Irmandade da Matriz de Nossa Senhora da Candelária, que, por não ser utilizada pela igreja, começou a ser ocupada. Outros fatos contribuíram para a ocupação do morro, como a retirada de moradores de uma ocupação que existia nos prédios da UERJ, sendo a maioria removida para a Vila Kennedy. Algumas famílias, porém, resistiram a essa relocação e acabaram se mudando para Mangueira. Com isso, muitos moradores que não conseguiam comprar lotes passaram a ocupar a parte mais alta do morro, chamada chalé. Na época, os barracos eram feitos em estuque, lembrando cabanas, e somente anos depois, na década de 1950, começaram a surgir casas de alvenaria no local. O surgimento da Verde Rosa está intimamente ligado à luta por moradia da população negra, descendente de escravizados libertos em 1888. Carlos Cachaça, um dos poetas fundadores da Verde Rosa, foi protagonista dessa história de ocupação e afirmação da comunidade da Mangueira no morro. Figura 5. Carlos Cachaça na Mangueira. Fotografia histórica em preto e branco que documenta uma cena da vida cotidiana na comunidade da Mangueira. A imagem tem uma composição em 2 planos, as figuras em primeiro plano e a paisagem do morro ao fundo. Em destaque, à direita, está um homem adulto, Carlos Cachaça, vestido com roupas claras e com a mão levantada na testa para proteger os olhos da intensidade do sol. Ao seu lado esquerdo e em primeiro plano está um grupo de crianças em várias idades, sem camisa e com roupas simples, está olhando para a câmera. O fundo da imagem é uma paisagem de morro densamente ocupada por casas simples e aglomeradas. Fonte: Diário do Rio. Sem data. Fundada em 1928 por Cartola, Carlos Cachaça e outros sambistas, a Escola de Samba Estação Primeira da Mangueira recebeu o nome da estação de trem. As cores verde e rosa foram definidas como as cores da escola de samba em homenagem a uma fazenda que existia no bairro de Laranjeiras, chamada Os Arrepiados. Foi fundada na casa de Euclídeos Loberto dos Santos, na Travessa Saião Lobato. Antes da fundação da escola de samba, Cartola já era considerado um importante sambista da Mangueira, compondo sambas e tocando instrumentos como violão e cavaquinho. Esse prestígio dos sambistas da Mangueira era reconhecido em várias outras comunidades que praticavam o samba. Figura 6. Figuras ilustres do samba na Mangueira. Imagem dupla que documenta encontros históricos e informais que celebram as raízes do samba no Morro da Mangueira. A primeira imagem retrata um convívio mais íntimo na escadaria de uma casa. Em pé estão tia Menina e Dona Zica, esposa de Carlos Cachaça. E sentados, à frente, estão Cartola, ao violão, ladeado por Sebastião Joaquim de Oliveira, batucando em um chapéu, e o próprio Carlos Cachaça. Já a segunda imagem captura uma animada roda de samba no Morro da Mangueira com um grupo maior reunido a uma mesa com bebidas. Nela, são visíveis seu Aloísio, com violão, e seu Natal, com bandolim, além de sambistas como Casimiro, Orlandinho, Tião, Carlos Cachaça e Velho Onofre, ao fundo. Ambas as fotos imortalizam momentos cruciais de criação musical e confraternização, evidenciando o papel central dessas figuras na história da Estação Primeira e do samba brasileiro. Fonte: não informada, sem data. A Escola de Samba Estação Primeira da Mangueira é uma das mais tradicionais da cidade e tem como característica apresentar a comunidade e suas tradições ao mundo todo. Por isso é conferido a ela o status de patrimônio cultural e berço de grandes sambistas, poetas, artistas e referências culturais locais. Na Mangueira dessa época, existiam as chamadas Casas das Tias, que mantinham as origens africanas e realizavam rodas de samba em seus quintais. Uma das referências foi a Tia da Fé, por onde passaram importantes sambistas como Cartola e Carlos Cachaça.
Além das casas das tias, outros pontos de encontro de valorização da cultura eram os cafés e botequins que existiam na região, e em outros bairros, como Vila Isabel e a Lapa. A Mangueira mantinha as tradições e crenças de seus ancestrais, seus batuques e seus cantos agora abrasileirados, numa fusão de tradições de várias nações africanas com influências indígenas e também dos brancos, afro-brasileiras. Nas épocas de carnaval, como não podiam participar dos elegantes desfiles dos brancos, tinham seus blocos para se divertirem, conforme relatos. Caracterização socioeconômica da população local. A análise sobre o perfil dos moradores da Mangueira é indissociável da formação de sua identidade coletiva. Como fenômeno social, as favelas, no seu conjunto, guardam diversas semelhanças, sendo o principal elemento a forma de ocupação do solo urbano. No entanto, geralmente são processos de urbanização que ocorreram sem uma política habitacional integrada a outras políticas públicas, o que levou a população pobre a ocupar espaços segregados na cidade, quer sejam por barreiras físicas ou em espaços considerados áreas de risco. O censo do IBGE, realizado em 2010, mostra que o quadro da população residente na favela da Mangueira tem um total de 5.160 domicílios particulares. Este total é inferior ao informado pelo Instituto Pereira Passos, IPP, porque não são contabilizados os domicílios não particulares. De acordo com moradores, o total de residentes em 2022 no Complexo da Mangueira passa de 30.000 pessoas. Porém, se fizermos uma projeção pelo crescimento anual indicado pelo IBGE, este número se situa em torno de 23.500 moradores. Para efeito de comparação, os dados a seguir apresentam dados relativos à área total, população, domicílios, número médio de moradores por domicílio e densidade populacional por bairro, bem como o total. Morro dos Telégrafos. População, 6.657. Domicílios, 2.182. Habitantes por domicílio, 3,05. A área em metros quadrados, 140.570. Densidade demográfica, habitantes por hectare, 473,6. Mangueira. Região Administrativa de São Cristóvão. População, 4.570. Domicílios, 1.311. Habitantes por domicílio, 3,16. A área em metros quadrados, 116.652. Densidade demográfica, habitantes por hectare, 393,8. Rua Bartolomeu Gusmão. População, 428. Domicílios, 131. Habitantes por domicílio, 3,27. Área em metros quadrados, 13.354. Densidade demográfica, habitantes por hectare, 320,5. Parque Candelária. População, 2.212. Domicílios, 739. Habitantes por domicílio, 3,02. A área em metros quadrados, 47.753. Densidade demográfica, habitantes por hectare, 466,8. Estação Mangueira, favela do metrô. População, 1.723. Domicílios, 572. Habitantes por domicílio, 3,01. A área em metros quadrados, não definido. Densidade demográfica, habitantes por hectare, não definido. Total. População, 15.590. Domicílios, 4.935. Habitantes por domicílio, 3,09. A área em metros quadrados, 318.329. Densidade demográfica, habitantes por hectare, 436,9. Fonte, Instituto Pereira Passos, 2011, Sabrem, 2019. De acordo com dados do Censo Demográfico de 2010, o IBGE mostra que 53,60% das mulheres acima de 10 anos são alfabetizadas e um pouco menos, cerca de 46,40% dos homens também completaram a alfabetização.
Quando observamos os dados em relação ao rendimento e às condições de alfabetização, podemos identificar a diferença de renda entre pessoas alfabetizadas e analfabetas. Enquanto a renda mensal média dessas pessoas não alfabetizadas era de R$ 339,79 no ano de 2010, as pessoas alfabetizadas alcançavam R$ 511,51, sendo o rendimento nominal médio mensal de apenas R$ 499,51, o que implica no impacto do desempenho da população, mesmo nos níveis mais básicos e primários de escolaridade. Fonte: IBGE, 2010. É importante observar que o valor é relativo ao salário mínimo do ano de 2010. Portanto, podemos admitir que estamos lidando com uma população pobre. Outro dado relevante aponta que, como na maioria das favelas da cidade, as mulheres são as principais responsáveis pelo domicílio. É um fato que as mulheres ganham menos que os homens tanto no mercado formal quanto no informal, o que explica a baixa renda na Mangueira com percentual maior de mulheres residentes do que homens. Destacamos, conforme os dados de cor e raça, que os habitantes que se declaram sendo pretos, 1.573, e pardos, 2.277, constituem quase 70% da população. Esse indicador também tem forte influência sobre o nível de remuneração da classe trabalhadora. Fonte: IBGE 2010. No que diz respeito à distribuição da população por faixa etária, os dados do IPP foram divididos em 4 grupos: crianças, de 0 a 14 anos, jovens, de 15 a 29 anos, adultos, de 30 a 64 anos e idosos, de 65 anos ou mais. É possível verificar o grande número de crianças nas comunidades da área de estudo, muito superior à média do município e da região administrativa de São Cristóvão. Essa frequência terá forte impacto na renda familiar per capita, pois não possuem renda do trabalho. Na outra ponta, observam-se valores significativamente mais baixos de idosos em relação à cidade e à RA de São Cristóvão. Esse indicador pode levar à hipótese de que as condições de vida nas áreas formais da cidade aumentam a expectativa de vida da população, uma tendência na sociedade brasileira, enquanto nas áreas informais o número de idosos é menor. Ao comparar a quantidade de homens e mulheres, segundo 4 faixas etárias, crianças, jovens, adultos e idosos, há pouca diferença nas faixas de adultos e idosos em relação aos dados anteriores. Nesta comparação, estão representados os idosos com 60 anos ou mais. Fonte: IBGE 2010. Verificamos que a maioria da população tem renda familiar per capita entre meio e um salário mínimo. Outras frequências importantes são aquelas que ganham de 1 a 2 salários mínimos per capita por mês. Essa situação se agrava porque a favela da Mangueira possui um entorno valorizado, com moradias de classe média e um expressivo conjunto de instituições públicas e privadas, grandes escritórios e até importantes referências de sociabilidade e lazer, além da quadra da Escola de Samba da Mangueira, que simboliza uma importante cadeia produtiva da cultura carnavalesca e pode oferecer alternativas de trabalho e renda. Equipamentos sociais públicos. Educação. Dentro do complexo existem vários equipamentos de ensino, saúde e assistência social para atendimento à comunidade. Abaixo elencamos esses equipamentos por comunidade, de acordo com tabulações elaboradas pelo Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos, a partir dos dados do IBGE, do Censo Demográfico do ano de 2010. Parque da Candelária. Escola Municipal Marechal Trompowski. Escola Estadual Professor Ernesto de Faria, 2º grau. Creche Semase Candelária, SMDS. Morro da Mangueira / Buraco Quente. Escola Municipal Humberto de Campos. Creche da LBA, desativada. Creche Comunidade Nação Mangueirense, SMDS. Posto de Saúde Municipal. Igreja Nossa Senhora da Glória. Agência dos Correios.
Avenida Visconde de Niterói. Barracão da Escola de Samba. Morro dos Telégrafos. Escola Municipal, Ciepinho. Casa da Criança, Estadual. Fundação Leão 13. Outros serviços atendem a comunidade nas imediações, tais como Benfica, Escola Municipal Uruguai, Escola Municipal Gonzaga da Gama, São Cristóvão, Escola Municipal Portugal, Escola Municipal Mestre Valdomiro Muniz, São Francisco Xavier, CIEP Nação Mangueirense, Maracanã, Escola Municipal Humberto de Souza Melo, Vila Isabel, Escola Municipal Argentina. Figura 7, Escola e Creche na Mangueira. Composta por duas imagens que retratam instalações de educação e assistência social na comunidade, nomeadas em homenagem a figuras locais. A primeira imagem mostra um prédio de 2 andares pintado de um azul forte e vibrante, que abriga a Creche Municipal Nação Mangueirense, com o nome escrito em letras brancas na fachada. A creche é acessada por uma escadaria lateral protegida por grades azuis. A segunda imagem é uma foto de um prédio com uma fachada colorida e grande letreiro. O edifício é predominantemente pintado em verde escuro e rosa choque, e um banner gigante anuncia o Programa Social da Mangueira, Escola Tia Neuma. As cores do banner repetem o rosa e o verde, cores da Mangueira. Fonte: RJ Planejamento Integrado 2023. Saúde. Em termos de saúde, o Complexo da Mangueira é atendido por 3 postos de saúde: Zeferino Timbal Júnior, 7ª Região Administrativa, Posto da Golden Cross, Vila Olímpica e Posto Comunitário na Candelária, da Igreja Santa Edviges. 2 Centros de Referência de Assistência Social, CRAS, atendem a região, prestando apoio assistencial a crianças, adolescentes, pessoas com deficiência, idosos e famílias residentes em comunidades de baixa renda, garantindo a eles promoção social. É no CRAS, de gestão municipal, que se realiza também o cadastramento no CadÚnico, necessário para o recebimento de diversos benefícios sociais, entre eles o programa Bolsa Família. Figura 8. Clínica da Família Dona Zica. Foto da Clínica da Família Dona Zica, um centro de saúde localizado em uma rua do bairro. O edifício é simples de 2 andares e cor branca, com uma parte frontal coberta por um telhado de metal que se estende sobre a calçada. O elemento mais proeminente é uma grande placa azul escuro no centro-direito que exibe o nome Clínica da Família Dona Zica, em letras brancas e grandes. A estrutura de entrada é protegida por uma grade de ferro e um portão azul que sobe uma escadaria lateral, sugerindo que o acesso principal ao serviço de saúde se dá pela parte elevada do prédio. Fonte: Ação Direta em Educação Popular, ADEP, 2020. Lazer e Cultura. Centro Cultural Cartola, Memória, Cultura e Cidadania. É no contexto socioespacial da Mangueira que o Centro Cultural Cartola se encontra. Baseado na obra musical de Cartola, o Centro Cultural constitui uma organização não governamental, ONG, sem fins lucrativos, fundada em janeiro de 2001 com o objetivo de promover desenvolvimento social e cultural. Conta com parcerias do poder público e privado para realizar atividades culturais, musicais e esportivas, direcionadas às crianças, jovens, adultos e idosos moradores da Mangueira e de bairros vizinhos. Essas atividades visam ao desenvolvimento e ao reconhecimento de valores culturais e do sentimento de pertencimento aos locais em que vivem. Desde 2001, o Centro Cultural Cartola ocupa uma área de 7.000 metros quadrados, cedida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Possui um centro de referência de pesquisa e documentação do samba do Rio de Janeiro. Abriga também um Museu do Samba Carioca, tornando-se um território reconhecido dessa manifestação cultural local.
Dentre as atividades ali desenvolvidas, existem oficinas de música, teatro, dança e exposições. Além disso, promove rodas de leitura, mostra de vídeos e debates, palestras e eventos culturais com shows e apresentações. Figura 9. Centro Cultural Cartola. Foto da fachada de um grande edifício institucional que abriga o Centro Cultural Cartola na Mangueira. O prédio é de 2 andares, pintado de branco com faixas largas em verde escuro e detalhes em rosa-choque, contrastando com o cinza da rua e do céu. Sobre a entrada principal, uma placa grande exibe o logotipo do Cartola Centro Cultural e, abaixo, uma faixa menor indica o Programa Social e Centro de Referência em Cultura e Samba Carioca. Do lado esquerdo da fachada, há um banner que lista o Programa Esportivo, com ofertas como capoeira, jiu-jitsu, judô e dança. Em frente à entrada principal, há uma estátua em bronze que parece representar um sambista tocando violão, servindo como um memorial ao músico homenageado. Fonte: Rio e Cultura, sem data. De acordo com pesquisa e diagnóstico elaborado pela empresa RJ Planejamento Integrado em 2023, áreas para esporte e lazer são poucas, restringindo-se, onde há espaço, a pequenos campos de futebol. No Morro dos Telégrafos há uma quadra coberta junto à Associação de Moradores. Na área do entorno do morro estão localizados vários equipamentos e serviços públicos que beneficiam a população moradora do complexo, como o Estádio Mário Filho, Maracanã, e o Maracanãzinho, que oferecem várias atividades esportivas. A Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, que possui atividades voltadas às comunidades de baixa renda, e a Quinta da Boa Vista e o Jardim Zoológico, para atividades de lazer. As 4 praças encontradas ficam num raio de 1.000 metros da comunidade, sendo uma delas a Quinta da Boa Vista. Figura 10. Mapa de ofertas de serviço público na região e no entorno da Mangueira. Mapa aéreo ou de satélite da área da Mangueira e seu entorno imediato, incluindo o Maracanã, coberto por diversos pontos coloridos que indicam a localização de serviços públicos e pontos de lazer. A área da Mangueira está destacada por uma linha preta irregular. No rodapé, há uma legenda que lista as categorias e os pontos correspondentes. Educação, pontos azuis. Saúde, pontos vermelhos. Área livre, lazer e pontos turísticos, pontos amarelos. E institucionais, pontos verdes. A concentração de pontos vermelhos, saúde, e amarelos, lazer, é notável no interior e nas bordas da área da Mangueira, enquanto pontos azuis e verdes, institucionais, como Batalhão de Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, se distribuem mais amplamente pelo entorno. Fonte: RJ Planejamento Integrado 2023. Infraestrutura. Iluminação pública. A iluminação pública é fornecida pela Rio Luz e a eletricidade doméstica é fornecida pela Light, com consumo regular na maioria das áreas. No entanto, observa-se que muitos domicílios são abastecidos com energia por meio de ligações clandestinas. De acordo com liderança local, cerca de 70% dos becos têm iluminação pública. De acordo com o diagnóstico realizado entre 2012 e 2016, na etapa de projetos do PAC 2 pelo governo do estado, a Mangueira necessita de um investimento robusto na área de iluminação pública, uma vez que a maioria dos becos sofre com falta de iluminação. Foram previstas melhorias em várias ruas e becos nas diferentes áreas, como Candelária, Loteamento, Morro da Mangueira e na área denominada Circuito Cultural. Abastecimento de água. Apesar de investimentos em urbanização de favelas, o problema ainda é grave na maioria das comunidades do Rio de Janeiro, onde há projetos que não são concluídos ou sequer iniciados, por falta de recursos públicos e de políticas inclusivas que atendam à questão da moradia como parte de um problema mais complexo. No tema relativo ao abastecimento de água,
a comunidade já foi contemplada por diversos programas de investimentos públicos, como o ProSanear da SEDAI, o Favela Bairro, 1996, e o Mutirão da Prefeitura do Rio, e nos últimos anos pela Águas do Rio, concessionária contratada que implantou medidores e fez recuperação nas redes. O Morro da Mangueira possui 4 estações elevatórias: Candelária e Guilherme Guinle, Telégrafo, que abastecem as partes baixas do município, Visconde de Niterói, Icaraí Nova e Pestalozzi, que drenam para 2 reservatórios localizados na parte mais alta do morro. A empresa Águas do Rio realizou, em janeiro de 2022, a limpeza do reservatório geral do Morro da Mangueira. A estrutura foi construída há 30 anos, com capacidade para armazenar 800 mil litros e atende mais de 70% da comunidade, o correspondente a cerca de 10 mil pessoas. A limpeza tem como finalidade melhorar as condições de armazenamento da água que abastece a região. O reservatório fica na parte mais alta da comunidade, região conhecida como Telégrafo, e a falta de manutenção sempre foi motivo de preocupação na vizinhança. Figura 11. Medidor instalado pela Águas do Rio. Imagem que mostra o detalhe de uma caixa de medidor de água instalada no chão em uma área de calçada. A caixa é uma peça de plástico preto, parcialmente enterrada na calçada de concreto. A parte superior da caixa está virada para cima, expondo o mecanismo interno, que inclui alguns pequenos tubos e o corpo de um medidor de água, sugerindo que o dispositivo foi instalado ou está em reparo. Ao redor da instalação, a calçada de concreto está rachada e há uma acumulação de pequenos entulhos e pedras, além de restos de lixo colorido, plástico e papel. Fonte: RJ Planejamento Integrado, 2023. Esgotamento sanitário. O censo de 2010 mostra que grande parte do esgotamento sanitário da região é feito por rede coletora, que atende aproximadamente 99% dos domicílios da Mangueira, Parque Candelária, Rua Bartolomeu Gusmão e Vila Esperança, e 78% dos domicílios do Morro dos Telégrafos. O destino do esgoto sanitário é o lançamento na Baía de Guanabara, o que até hoje não é considerado adequado, apesar de todos os investimentos feitos ao longo de décadas. Drenagem. O sistema de águas pluviais da comunidade é formado basicamente por galerias nas vias principais carroçáveis e algumas canaletas executadas junto às contenções. Nos becos e vielas, os escoamentos são superficiais e muitas vezes a mistura de águas pluviais e esgoto lançados na mesma rede. A maioria da comunidade contribui para a drenagem existente da Rua Visconde de Niterói, e em menor área temos contribuição para as ruas Ana Nery e São Luís Gonzaga. A Rua Visconde de Niterói tem 2 vertentes. A primeira coleta as águas geradas na subbacia do Morro da Candelária. No geral, o sistema de drenagem está bastante ineficiente e sofrendo pela falta de manutenção. Lixo. A coleta e remoção de lixo domiciliar no Complexo da Mangueira é realizada pela Conlurb e, no geral, a coleta e limpeza urbana das principais vias de acesso tem sido realizada de forma constante e diária. De acordo com informações dos profissionais que fazem coleta porta a porta nos becos, garis comunitários, a limpeza destes locais, onde os caminhões não têm acesso, também é feita diariamente, uma vez por dia. No entanto, conforme foi explicado pela Associação de Moradores, apenas 26 garis comunitários estão na ativa, do total de aproximadamente 58 quando o programa foi iniciado. Outro dado relevante é que deste já pequeno contingente, a maioria é idosa e não consegue realizar trabalhos braçais, acabando por ficar com a varrição das ruas. Por isso, faz-se necessário a contratação de novos garis comunitários, além dos já existentes.
No ano de 2023, a Conlurb instalou um ecoponto na Rua Visconde de Niterói. Figura 12. Compactadora de lixo. Esta imagem mostra uma grande compactadora de lixo num ambiente urbano simples, provavelmente uma rua ou beco de uma comunidade. O equipamento é uma caçamba de metal de cor laranja vibrante e está visivelmente sujo, com manchas escuras de sujidade e resíduos. A lateral da caçamba exibe um grande retângulo azul com a palavra Conlurb, em letras brancas e maiúsculas, identificando-a como um equipamento de coleta de lixo da Companhia Municipal de Limpeza Urbana do Rio de Janeiro. A tampa superior da compactadora está aberta, revelando lixo no interior e um acúmulo de sacos de lixo e caixas soltas visíveis atrás e ao lado do equipamento. O fundo da foto mostra uma parede de alvenaria antiga e deteriorada. Fonte: RJ Planejamento Integrado, sem data. Áreas de risco. Algumas regiões na parte mais alta da comunidade são consideradas áreas de risco. Somente a GeoRio poderá avaliar qual o tipo de risco, baixo, médio ou alto, e, em cada caso, deverá apresentar uma solução técnica. Na localidade da Vila Miséria, situada no Morro dos Telégrafos, observa-se que é uma área de médio risco e que a localidade é composta por barracos de madeira em estado precário, que necessitam ser removidos. Figura 13. Vila Miséria. Um plano fechado que ilustra uma área de moradias em situação precária em uma encosta de morro densamente vegetada. Em primeiro plano, no nível inferior, há estruturas de casas baixas com telhados feitos de zinco ou materiais reaproveitados e paredes que parecem ser de madeira ou compensado. Essas construções estão em meio a um crescimento intenso de vegetação, capim e arbustos. No plano de fundo, subindo a encosta, outras casas de alvenaria e tijolo à vista se empilham, mostrando sinais de deterioração, como o reboco caindo e tijolos expostos. A cena é dominada por tons de verde da mata e ocre/vermelho dos tijolos e terra, com vários fios e cabos elétricos cruzando o céu, refletindo a ocupação irregular e as condições de moradia em áreas de risco. Fonte: RJ Planejamento Integrado, sem data. Mobilidade urbana. Apesar do entorno do Complexo da Mangueira contar com uma boa oferta de transporte coletivo, ônibus, para diversos pontos da cidade, existe uma deficiência de atendimento quanto às linhas para o centro e a zona sul nas vias próximas à comunidade. Além disso, a comunidade se situa próxima ao metrô, que pode ser utilizado através da estação do Maracanã, na linha 2, com acesso pela Avenida Radial Oeste e também a linha férrea. Mas, para acessar o sistema ferroviário, os moradores necessitam buscar estações vizinhas, uma vez que a estação em frente à comunidade se encontra desativada. Internamente, os moradores se deslocam com o apoio de mototáxis e vans, que fazem o transporte alternativo e cobram R$ 5 por trajeto. São mais de 100 mototaxistas e existem 4 pontos principais de espera por esses serviços: Rua Visconde de Niterói, Buraco Quente, Rua Visconde de Niterói, em frente à estação de trem, Rua Luiz Gonzaga, Bartolomeu Gusmão e Rua Luiz Gonzaga, Largo do Pedregulho. As principais vias de acesso são a Rua Visconde de Niterói e a Rua Ana Neri. Outras vias transversais também são artérias de penetração na comunidade, como Rua Poteri, Rua dos Baianos, Rua Icaraí, Rua Vigário Morato, Rua Jupará e Rua Domingos Pereira. Figura 14. Vias principais da Mangueira. Um mapa de ruas de alta densidade urbana com foco na região da Mangueira. O mapa usa um fundo claro, branco, bege, e linhas escuras para delinear as ruas.
O nome Mangueira é visível no centro esquerdo, em uma área onde as ruas internas do morro são representadas por linhas mais finas e orgânicas. Uma grande via expressa ou arterial margeia a Mangueira no lado oeste, com grandes alças de acesso e o nome Rua São Luís Gonzaga, visível mais ao norte. O mapa ilustra a conectividade da comunidade com o tecido urbano circundante, destacando a densidade da malha viária local, em contraste com as vias principais de tráfego rápido. Fonte: ArcGIS, sem data. Além das ruas acima descritas, a Mangueira tem também ruas internas, como a Rua Sebastião do Alto, Rua da Prata, Rua 31 de Maio e Travessa dos Eucaliptos, que não atendem totalmente à necessidade da área, mas facilitam o acesso dos mototáxis às áreas mais densas e de difícil acesso por escadarias. No geral, os becos e escadarias do Morro do Telégrafo possuem pavimentação em concreto regular ou ruim, mas garantem uma boa permeabilidade da comunidade. As áreas conhecidas como Três Tombos, Vila Miséria e Vila Esperança são as que possuem pior acesso e não são atendidas nem por mototáxis, nem por serviços públicos de coleta. Os moradores precisam caminhar pelos becos sem pavimentação, e, no caso da Vila Miséria, em área de acentuada declividade. Na área do Buraco Quente, a Travessa Saião Lobato é considerada a principal via de acesso, sendo a única via carroçável nesse local. Apesar de existirem várias entradas pela Avenida Visconde de Niterói, a região não possui nenhuma saída, forçando o pedestre a entrar somente pela Travessa Saião Lobato. A região do Buraco Quente, depois de mais de uma década, continua sendo considerada a pior área em termos de qualidade de vida, oferta de serviços e infraestrutura. Na região denominada Chalé, as vias carroçáveis foram executadas na época do programa Favela Bairro, e são elas Rua dos Mineiros, Rua dos Baianos e Rua Icaraí, formando o sistema viário principal. Mapa de hierarquização viária. O mapa aéreo ou satélite da Mangueira e seus arredores, focado na hierarquia e nos tipos de transporte que atendem a região. O mapa usa linhas coloridas sobre a imagem de satélite para classificar as vias. A legenda no rodapé identifica as cores: vias arteriais, vermelho; vias coletoras, amarelo; vias locais internas à comunidade, verde; linha ferroviária, roxo; e linha metroviária, roxo. A Mangueira é visivelmente cortada por uma via coletora, amarela, enquanto é margeada por vias arteriais, vermelhas, e linhas férreas e metroviárias, na sua porção sul, evidenciando a concentração de grandes eixos de transporte ao redor da comunidade, próximo ao Maracanã. Fonte: RJ Planejamento Integrado 2023. Quanto à criação das associações de moradores, a primeira surgiu na localidade da Candelária, em 14 de julho de 1968. No ano seguinte, foi criada a associação no Morro do Telégrafo. Os moradores da Mangueira criaram a União de Moradores da Mangueira Pró-Urbanização em agosto de 1971, e a Associação do Chalé foi fundada em junho de 1994. A sede da Associação de Moradores, atualmente, fica na Rua General Bento Ribeiro, número 1. Existe outra associação de moradores na área da Candelária, onde há oferta de curso de luta livre para jovens. De acordo com a liderança local, a principal associação de moradores é a que fica situada no Morro dos Telégrafos, e seu líder responde pelas demais. Figura 16. Associação de Moradores na Candelária. Foto de uma estrutura residencial simples que parece abrigar uma associação de moradores ou ponto de apoio na comunidade. O prédio, de 2 andares, é estreito e possui uma fachada pintada em rosa claro no piso inferior e tijolo aparente e em alvenaria no piso superior. O teto é de telhas onduladas e o edifício está cercado por uma alta concentração de fiação elétrica e um poste em primeiro plano. A parte inferior da fachada possui um mural pintado em tons de verde que estiliza casas e janelas.
Há pessoas reunidas na entrada do andar térreo, e a rua em frente é uma curva acentuada, característica de vias de morro. Fonte: não informada, sem data. Figura 17. Associação de Moradores dos Telégrafos. A imagem mostra uma passagem lateral e a fachada de um edifício que está em contato direto com uma encosta, possivelmente um anexo ou parte lateral da Associação de Moradores dos Telégrafos. O edifício de um andar é pintado nas cores rosa e verde escuro, e sua pintura está visivelmente desgastada e descascada. Um corredor estreito e de cimento, pátio lateral, corre ao lado da construção, delimitado por um muro baixo e grama alta, e leva a outra estrutura no fundo. A porta no canto esquerdo está aberta, revelando o interior escuro, e a construção está em contato próximo com o talude do morro, coberto por vegetação. Fonte: não informada, sem data. De acordo com informações obtidas na Associação de Moradores, são ofertados cursos no espaço Firjan SESI, que se localiza em frente à mesma, sendo eles curso de cuidador de idosos, reforço escolar, futebol, biblioteca comunitária, luta. Habitação. O complexo da Mangueira é constituído quase na totalidade, 97,57%, por construções em alvenaria, que em sua maioria são moradias com 1 a 3 pavimentos, sem reboco ou embolso. Na localidade Vila Esperança, no Morro dos Telégrafos, uma das áreas mais carentes do complexo, existem cerca de 24 construções em madeira. Na Vila Miséria, outras 20 unidades também estão em estado precário e construídas em madeira. Na área do loteamento, podemos observar que só existem construções em alvenaria, e a maioria está emboçada. Em relação ao gabarito, o maior percentual, 42,29%, corresponde a construções de 2 pavimentos, localizadas em todas as comunidades, exceto na localidade Loteamento, onde o maior percentual, 32,29%, é de construções de 3 pavimentos. Nessa mesma localidade está o maior percentual no complexo de construções de 4 pavimentos, 20,18%, enquanto a média de casas com 4 pavimentos nas outras comunidades é de aproximadamente 3%. O segundo percentual mais alto no complexo, 31,67%, corresponde a construções com 1 pavimento. Na localidade da Candelária, também existem prédios com 4 pavimentos que foram construídos pelo poder público através de programas habitacionais. No Morro da Mangueira, a maior parte das edificações é destinada à moradia. Já nos Telégrafos, identifica-se que uma boa parte das construções é de uso misto. Muitas moradias da Mangueira estão localizadas em becos estreitos e necessitam de projetos de recuperação e melhorias habitacionais. As escadas de acesso aos barracos também precisam de investimentos e reparos. Figura 18. Condomínio construído pelo programa Favela Bairro. A imagem mostra o detalhe de edifícios residenciais padronizados que parecem fazer parte de um condomínio construído por um programa de urbanização como o Favela Bairro. São prédios de 2 andares, com fachadas pintadas em um tom de rosa claro uniforme e janelas quadradas e retangulares. As construções são separadas por um pequeno espaço, revelando uma vista mais ampla ao fundo. Em primeiro plano, há um poste de cimento com fiação e uma grade de ferro que delimita a área residencial, sugerindo uma tentativa de organização e melhoria na infraestrutura habitacional. Fonte: não informada, sem data. Figura 19. Edifícios invadidos. Foto tirada ao nível da rua durante a noite, focando na fachada de um grande edifício industrial ou comercial abandonado que foi invadido. O prédio é uma estrutura de vários andares, com paredes de cimento desgastadas e pichações, e suas janelas estão escuras e quebradas. A cena é iluminada por um poste de luz forte no lado esquerdo. No andar térreo, grandes aberturas revelam uma área sombreada onde um grupo de pessoas está reunido na calçada. Uma mulher passa em primeiro plano carregando sacolas. A imagem transmite uma atmosfera de abandono e ocupação precária,
contrastando a forte luz artificial com a escuridão do edifício e da noite. Fonte: não informada, sem data. Figura 20. Vista geral da Mangueira. Vista panorâmica que abrange a comunidade da Mangueira e seu entorno, mostrando a complexa paisagem urbana e a infraestrutura de transporte. A maior parte do morro no centro e esquerda está coberta por casas densamente construídas, de cores variadas e tijolo à vista, refletindo a ocupação não planejada. No topo do morro e à direita, há um agrupamento de prédios mais novos, pintados em tons de rosa claro e branco, sugerindo a presença de unidades habitacionais formais. O plano inferior é dominado pela infraestrutura de transporte, incluindo trilhos de trem com um trem vermelho visível e grandes pátios de carga ou manutenção. Uma grande rampa de acesso ao viaduto também é visível subindo a encosta no canto superior esquerdo. A imagem ilustra o forte contraste entre a ocupação da encosta e a grande área de infraestrutura de transporte e logística, no Vale. Fonte: RJ Planejamento Integrado 2023.